Versículo 12. Observei quando ele abriu o sexto selo. Então, olha só, dos 7 selos, já está no sexto. O que aconteceu? Houve um grande terremoto. Mas assim, esse terremoto é complicado falar, mas assim, não é um terremoto como aconteceu recentemente na Turquia, como já aconteceu no Haiti, não. Não é um terremoto num lugar, é a Terra. A Terra. Imagina assim, todas as placas tectônicas mexendo tudo. Porque não é só o terremoto. É um grande terremoto. O Sol ficou escuro como tecido de crina negra. Você consegue imaginar o Sol escuro? Tenta imaginar. Aí você fala assim, sim, eu já vi o Sol escuro num eclipse. Você acha que é disso que tá falando aqui? Sinceramente. E olha, gente, eu não quero entrar aqui na parte geológica, né? Eu não sou astrônoma, não entendo de física, tá? Não quero discutir com a NASA. Não, eu não tô aqui para isso. Eu tô lendo a Bíblia. E a Bíblia tá falando assim, ó, o sol ficou escuro. Entendeu? Então, hoje, o que nós entendemos sobre o sol, sobre o céu, sobre as estrelas, é o que nós entendemos, mas o Senhor Deus, o poderoso, soberano, que inclusive foi quem criou o sol, as estrelas, tudo que existe, ele pode, em uma palavra, em uma ordem, ou aqui no caso, abrir o selo e mudar tudo, né? Mudar tudo. Né? O mundo já passou por um dilúvio, o mundo já teve antes do dilúvio, antes do não sei o que, já o pessoal fala de era glacial. A gente pensa que sabe algumas coisas. É isso que eu creio. A gente pensa que sabe tudo, mas é o Senhor que determina. Então, entre acreditar no que alguns astronautas, físicos falam, isso é impossível. Se você falar isso aqui, você mandar um e-mail lá para a NASA e falar assim, olha, o sol ficou escuro e a lua ficou vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Olha o versículo 14. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, não é um terremoto, né? Eu já ouvi várias teorias de uns pessoal aí que falam umas coisas de louco, uns negócios aqui que eu não vou falar aqui, porque é umas teorias bem de louco mesmo. Só que a questão não é o que um fala ou o que o outro fala, é o que está escrito aqui, ó. O cordeiro abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Eu sei que existe também esse fenômeno de lua de sangue, né? Em algumas situações, a gente já presenciou isso também. Mas aqui não é só a lua de sangue, é tudo. É um grande terremoto, é o sol, é a lua. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Essas estrelas do céu que caíram sobre a terra, queridos, pode ser que João estava vendo uma chuva de meteoros. Né? Pode ser. Mas também pode ser que ele tenha visto estrela caindo na Terra. Por que não? Porque a estrela é maior do que a Terra, porque a estrela é do tamanho do Sol. Isso aí quem vai determinar é o Senhor. Mas eu creio que ele pode ter visto uma chuva de meteoro, não sei, mas ele fala isso, eu observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue.
As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Então você imagina a figueira, uma árvore, tem figo verde lá, mas passa um vento muito forte, sacode e aí os figos caem no chão. E ele fala assim, os figos caíram, as estrelas caíram na terra como cai o figo da árvore. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho. Então vai acontecer alguma coisa que nunca foi vista antes. No céu, na terra, no sol, na lua. E olha só, ainda aqui no final. E todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Como isso? Não sei. Eu sei que a ira do Cordeiro não é uma brincadeira, não é uma coisa assim que a gente tem como dar exemplos. Porque tudo que a gente está sofrendo até agora é prévia, é uma contração de um parto, é um princípio das dores. Isso aqui não tem explicação, mas vai acontecer. E a palavra, assim, a profecia, a maioria, aqui não tá falando de símbolo, né? Não tá falando assim, houve como que um grande terremoto parecido com um terremoto. Não, houve um grande terremoto. Então, quando é escrito assim, ó, houve um grande terremoto, não tem dúvida, é um grande terremoto. O sol ficou escuro, aí sim ele dá um exemplo, como um tecido de crina negra. Então, não é escuro só normal, é escuro igual um tecido de crina negra, que é um tecido preto mesmo, escuro mesmo. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, vermelha. Está descrevendo o que ele vê. As estrelas do céu caíram sobre a terra como cai o figo verde da árvore. Né? Então é isso que a gente tem que aprender a ler. Quando ele diz assim, como isso, semelhante, ele vê e fala, é parecido com isso. Então ele está falando muito claramente aqui, ó, o céu se recolheu. Mas como que o céu se recolheu? Entrou num buraco negro? Entrou num ninho de minhoca? Eu não sei. Eu não sei o que, eu nunca vi isso acontecer. Não tem na história isso. Mas vai acontecer. E João viu e ele fala assim, eu vi quando ele abriu o sexto selo, o céu se recolheu como se enrola no pergaminho, todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então não é um terremoto qualquer, escala 6, 7. É como nunca foi visto antes, uma mudança em toda a natureza da Terra, em toda a criação, em toda o que a gente conhece aqui, os poderes dos céus abalados. E não é a primeira vez que tem isso na Bíblia. Se a gente for ler lá nos profetas menores, fala também dos poderes do céu sendo abalados, de fogo e de escuridão, e fica escuro o céu. Então é um tipo de coisa que é muito difícil a gente tentar descrever do que a gente conhece, porque nunca aconteceu assim. É como nos dias de Noé. Nunca tinha acontecido dilúvio na terra. Nunca tinha acontecido dilúvio na terra. Então a pessoa fala, é impossível encher a terra de água. Não foi impossível, tanto que aconteceu. É impossível isso aqui acontecer. Porque se acontecer isso, todo mundo morre de falta de ar, sei lá. A atmosfera enrola lá o rolo, o céu enrola todo. Como que o céu se enrola e aí não acaba o ar e acaba? Como que acontece isso? Não sabemos. Mas eu nunca vou duvidar do que está escrito na Bíblia. Mas nunca, gente, eu ponho a mão no fogo pelo que está escrito na Bíblia. Né? Hoje mesmo eu estava conversando com algumas pessoas e uma amiga, uma colega de trabalho, estava falando tal, e ela falou assim, eu não acredito no que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia já foi reescrita várias vezes, né? E eu não acredito, porque cada um tem a sua versão, que é a cópia da cópia da cópia. E eu fiquei olhando assim, né? Lógico que eu não fico discutindo isso, não fiquei falando isso, cada um sabe, né? Do que eu sei um Deus que eu tenho crido. E a verdade, queridos, é que até aqui, até onde a gente viveu hoje,
tudo que está escrito nessa Bíblia aqui, ó, nessa Bíblia aqui que já foi impressa, copiada, traduzida para todo tipo de língua, não errou. Até hoje não errou. Até agora aqui a gente só assiste cada dia mais profecias e profecias se cumprindo. Então eu até entendo quem fala isso, mas nunca leu a Bíblia. Não estudou a Bíblia, não consegue crer, não tem fé, gente. A fé é você crer numa coisa que você não está vendo mesmo. E eu creio totalmente no que está escrito aqui. Está escrito isso e eu creio nisso. Se você, eu sei que você também crê, né? Se você não crer, bom, quem viver verá, é isso que eu sempre digo. Quem viver, então, aí vai ver. Aí eu espero que não seja tarde demais. Eu prefiro acreditar, porque até aqui não errou nada, nada. Não tem um erro aqui, não. Não tem um erro. Versículo 15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Todos, até os ricos, poderosos generais, né? Aí você assiste aqueles filmes, né, que falam de grandes tragédias e vê o pessoal entrando nos bunkers, né, se escondendo lá embaixo do vale, um oxigênio fabricado, né, porque tá acabando o mundo. Isso aí eu sei que você já viu algum filme, né? Hollywood é especialista em fazer filme de todo tipo, né, isso aqui é nada pro pessoal da Marvel, né, e vai se esconde lá no esconderijo, o pessoal faz casa debaixo da terra, faz... Os bunkers é um clássico, todo, vira e mexe tem um filme que tem uns bunkers, e aqui tá falando, olha, o João, ele vê todos os reis, todos escravos, todo mundo querendo se esconder nas cavernas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então, é todo mundo. O João, ele fala assim, os poderosos, os ricos, né? Os cientistas, os professores, os donos de empresa, os funcionários todos, os médicos, é todo mundo, quem é escravo, quem é livre, de todo mundo, eles vão falar, montanhas, esconde a gente aqui embaixo, deixa a gente aqui, porque o Cordeiro, a ira do Cordeiro, ele está sendo derramada, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Quem poderá suportar? É o que eu falo, a pessoa lê uma coisa dessas, ela pode até falar assim, eu não acredito. Eu não acredito. Não, bem. Mas e quando acontecer? Né? Se acontecer, porque a pessoa fala, mas não é quando acontecer, se acontecer. Beleza, se acontecer, faz o quê? Com um terremoto que tira todas as montanhas do lugar. Onde você vai se esconder? Não tem onde fugir. Então, eles mesmos falam, chegou o grande dia da ira deles, do que está sentado sobre o trono do Cordeiro, quem poderá suportar? Então, imagina essa cena, João vendo isso. Isso aqui é só o começo, nós estamos no capítulo 6, por isso que Apocalipse realmente é assustador, né, quando a gente pensa nessas pessoas aqui. Mas você não tem que ler só essa parte do Apocalipse, por isso que nós começamos com esperança. Para os vencedores, né, lá no capítulo 2, no capítulo 3, a conversa é diferente. A conversa é diferente. Então ele fala assim, manda uma carta para a igreja.
é assim, ó, pro vencedor vai ser, não tem nada disso aqui não. Não tem na Bíblia falando que isso aqui é para os vencedores, que é para a igreja, para a noiva dele. Não tem isso. Tem as teorias, né, de alguns que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Aí é uma teoria, né, de quem quer acreditar, mas aqui está falando sobre essas pessoas, os poderosos da terra. Não fala aqui igreja. Então, Apocalipse ele não é um livro para nos trazer medo, mas nos trazer temor e esperança, porque há um caminho, há uma esperança. Isso aqui é um juízo de Deus porque ele é justo. Amém, gente? Bora para o capítulo 7? Ou querem que eu fale mais do capítulo 6, dos selos? Até aqui a gente leu o 6º selo. Bom, eu acho que deu para entender que é o começo aqui, né? O Senhor toma posse do livro da terra que é dele, né? A terra que é dele, que ele que fez, e agora ele tomou posse novamente, ele que manda e ele começa a aplicar aqui esse juízo, né? Bom, eu acredito que vocês estão acompanhando o raciocínio desde o primeiro do capítulo 1. Ele é santo e ele é justo. Vamos, então, no próximo vídeo a gente vai ler um pouco mais. Vamos para o capítulo 7. Tá bom?